Olá, sejam bem-vindos ao canal Sonhos e Visões. Que Deus te abençoe muito, que Ele possa falar hoje ao seu coração, que você possa ser confortado, que você possa ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que Ele possa abençoar a sua vida, que você possa sentir a presença de Deus, que você possa ser confortado através da palavra de Deus, que cura, que liberta, que traz salvação, que traz libertação, que traz cura para as suas feridas da alma, físicas, na mente. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é fiel, ela é eficaz. Não há nada que a palavra de Deus não possa realizar. Não há nada que esteja fora do controle de Deus. Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente. Nele há abundância de justiça. Ele faz justiça ao oprimido. Ele é um Deus que não esquece as nossas causas, até aquelas que nós já estávamos dando por perdida, e nós já achávamos que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução. Mas o Senhor, Ele tem a solução. Ele sabe agir de uma forma, de uma maneira que você nunca pensou. É quando você acha que chegou ao fim. É quando você acha que já terminou. É quando você acha que não tem mais jeito, que não tem mais solução. É nesta hora que o Deus de Israel, Ele chega e Ele traz aquilo que você acha que já estava perdido. Ele faz de uma maneira que você fica sem entender. Ele faz de uma forma, de uma maneira, Ele usa estratégias divinas que não tem como eu explicar, não tem como você explicar. É algo que você vai ficar sem entender como que isso pode voltar para as minhas mãos. Como que eu consegui isso? Como que isso aconteceu na minha vida? Eu já estava dando isso por perdido, eu já não tinha mais esperanças. Eu já achava que era o fim. Achava que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, que já estava perdido, tudo perdido. Mas o Senhor fala para você. Ele manda te dizer hoje. Pode até estar perdido para você. Podem as tuas possibilidades terem acabado. De maneira tal que você está cansado, cansada, exausto, exausta. Sabe aquela situação que já levou você a um cansaço, que você já não tem mais força, que você já não tem mais condições psicológicas de lutar por isso? Sabe quando se acabam todas as tuas possibilidades, quando você já está cansado de lutar por isso, você já tirou a mão? É quando acaba todas as suas possibilidades, é quando para você não tem mais jeito. É aí que Deus age. E Ele confunde. E Ele faz melhor do que o que você imaginou, pensou ou pediu, porque Ele é Deus. Vamos aqui ao livro de João, capítulo 21. Abra sua Bíblia no capítulo 21 do livro de João, que é o Novo Testamento. No versículo 3. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Nós vemos aqui no versículo 3, Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Veja que Pedro, ele falou que ia pescar. E os outros de prontidão, eles se disporam a pescar com Pedro. Quer dizer, Pedro estava indo só, mas aquele grupo de homens se disporam a ir pescar com ele. Veja que Pedro se levantou, tomou uma atitude e Pedro agiu. Ele não ficou inerte, ele não ficou sentado, ele agiu. Ele teve uma ação. E essa ação levou os outros a o seguirem para pescarem junto com eles. E eu quero falar para você que eu acredito que Pedro achava que ia pegar alguns peixes, com certeza. Mas quando o grupo de amigos levantaram-se e disseram que ia com Pedro, ele deve ter imaginado: eu vou pegar muito mais peixe, porque agora eu não estou sozinho. Agora eu tenho companhia. Agora eu tenho outros para fazerem a mesma atividade que eu vou fazer.
Veja que Pedro, ele era experiente no que ele fazia. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele era especialista, ele tinha experiência. Ele sabia pescar. Agora vamos continuar aqui. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e entraram no barco. Vou repetir aqui para você. Então foram todos e entraram no barco. Vejam que eles tiveram uma ação. Eles foram e eles entraram no barco. Mas durante aquela noite não pescaram nada. Veja que Pedro, ele se levantou, ele falou que ia pescar, e os outros foram pescar com ele. E todos eles entraram no barco, mas durante aquela noite toda não pescaram nada. Eu acredito que você sabe que pescar, a pesca, quando ela acontece durante o dia, não é tão cansativa. Eu quero falar para você que passar um dia acordado não é cansativo, tão cansativo quanto passar uma noite acordado. Eu quero falar para você que trabalha durante a noite, você se sente exausta. Eu quero falar que você perde uma noite, que você tem uma noite mal dormida, ou que você não dorme durante a noite. Você sabe que a pessoa que não dorme durante a noite, ela se sente muito mais cansada do que aquela que passou o dia acordado e dormiu durante a noite. Porque a noite vai trazer uma exaustão maior para aquela pessoa. Aquela pessoa vai gastar mais energias, porque a noite ela foi feita para dormir. Então, o sono do dia não é comparado ao sono da noite. O sono do dia não vai reparar todas as nossas energias como a noite, o sono da noite ele é reparador. Mas o sono do dia não é a mesma coisa. Veja que passar uma noite acordado, no outro dia a pessoa fica exausta. A pessoa fica exausta. Muito mais do que quem passou o dia acordado e dormiu durante a noite. Veja que estar acordado durante a noite traz um peso maior, traz um cansaço maior, traz uma exaustão maior. Pedro ali se levantou e disse: vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então eles foram todos e entraram no barco. Veja que eles entraram no barco, mas durante aquela noite toda não pescaram nada. Eu imagino que quando Pedro ele se levantou e ele falou que ia pescar, ele tinha uma expectativa de que a sua ação gerasse uma reação, a sua ação que ela gerasse a expectativa de... Qual era a expectativa dele? De pescar peixes. Ele tinha uma expectativa. Ninguém se levanta para fazer algo que já sabe que vai dar errado, meu amigo. Você não vai se levantar, você não vai sair da sua casa, do seu lar, para ir ao trabalho, ou fazer uma viagem, ou qualquer coisa que seja, sabendo que vai dar errado. Porque se você soubesse que daria errado, você não iria perder o seu tempo. Você acha mesmo que se Pedro soubesse que ele não ia pescar nenhum peixe durante toda aquela noite de pesca, ele iria? Se ele não tivesse a expectativa de que a sua pesca gerasse, que ele tivesse a sua expectativa realizada, ou seja, de pescar peixes, você acha mesmo que ele se levantaria, que ele iria? E que ele entraria naquele barco e que ele passaria a noite toda pescando? E veja mais, porque tem muito mais dentro dessa palavra. Quando Pedro disse: vou pescar, os outros se levantaram e o seguiram e foram com ele e disseram: nós também iremos pescar contigo. Veja que Pedro, ele era uma figura que impactava, ele influenciava. Quem é que vai ser influenciado por uma pessoa que iria se levantar para fazer alguma coisa para fracassar?
Eu acredito que nem ninguém seguiria alguém já sabendo que aquela pessoa iria fracassar. Aquele grupo de pessoas tinha uma expectativa que foi gerada através da expectativa de Pedro. Pois Pedro iniciou, levantou-se e disse que iria pescar. Então os outros se levantaram e disseram: nós também iremos pescar contigo. Veja que nós não estamos falando de uma expectativa apenas de uma pessoa, mas da expectativa de várias pessoas, que foi gerada através da expectativa de Pedro. Porque foi ele que iniciou o projeto. Ele iniciou o projeto. Ele se levantou e ele disse: vou pescar. E os outros disseram: nós também iremos pescar contigo. Veja que a expectativa aí de um grupo de pessoas foi frustrada. Veja aí que aquele povo não iria passar a noite toda pescando se soubessem que iria dar errado. Quem é que iria se levantar? Quem é que iria passar a noite inteira pescando, sabendo que ia dar errado? Se você soubesse que esse seu projeto aí iria dar errado, eu tenho certeza que você não colocaria o teu pé nisso. Eu tenho certeza absoluta que você não teria entrado nesse negócio, que você não teria colocado a tua mão nisso, que você não iria entrar nesse projeto, que você não seguiria essa pessoa, que você não teria confiado nessa pessoa, que você não teria colocado o teu sonho, o teu projeto nas mãos dessa pessoa, na expectativa de que essa pessoa resolvesse o teu problema. Porque foi Pedro que se levantou. Pedro se levantou e ele iniciou dizendo: vou pescar. E os outros, influenciados por ele, levantaram-se e disseram: nós também iremos pescar contigo. Eu imagino, ouvinte, eu imagino, meu irmão, minha irmã, que Pedro e nem aquele pessoal, aquele povo que se levantaram para ir pescar com Pedro, eles tinham certeza, eles tinham expectativa, eles estavam esperando que aquela pesca iria ser bem sucedida. Eles não iriam com Pedro passar a noite toda acordado pescando. A pesca durante a noite é mais difícil. Tudo que se faz durante a noite é mais difícil, é mais sacrificado. Ele achava que isso iria gerar frutos. Eu tenho certeza que aquele grupo de pessoas não iriam com Pedro se soubesse que nada pescariam naquela noite. Até mesmo o próprio Pedro, que estava indo sozinho, tinha uma expectativa de pescar, mesmo que fossem poucos peixes, porque ele era um só homem. Mas ele sabia que ele ia pescar. Agora, quando aquele grupo falou para ele: nós também iremos contigo, Pedro deve ter pensado: bom, eu ia pescar alguns peixes, mas agora eu tenho certeza que eu vou pescar muitos, porque agora não estou só, agora eu tenho um grupo de pescadores comigo. Quantas vezes você pensou assim? Quantas vezes você achou que por ter alguém, fulano, que conhece de um assunto, iria te ajudar, que o teu projeto ia dar certo, que esse negócio ia dar certo? E eu quero falar para você que aqueles pescadores foram com Pedro na expectativa que foi primeiro criada por Pedro. E eles achavam que iriam pescar muitos peixes. Mas o que a palavra diz? Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos. Vejam que não foi só uma pessoa, foram todos. Veja que aqui a possibilidade de pescar era maior. Pedro estava indo sozinho, a possibilidade era menor. Mas foram todos. Então aí já aumenta a possibilidade pela lei da probabilidade. Aumenta aí as possibilidades de pescarem. Então foram todos e entraram no barco. Eles entraram no barco. Eu quero falar para você que está ouvindo aí: quantas vezes você entrou em um projeto? Quantas vezes você entrou em um negócio? Quantas vezes apareceu um Pedro aí na tua vida e não pescou nada? E você entrou com essa pessoa achando que essa pessoa poderia resolver tal negócio na tua vida. Mas Pedro não pescou nada. E você também não pescou nada.
E tudo que você conseguiu foi perder tempo. E tudo que você conseguiu foi cansaço, angústia, decepção, frustração, através da expectativa que você criou em cima de outra pessoa que ela poderia, que daria certo, que se você entrasse nessa sociedade daria certo, porque você olhou para aquela pessoa que teve uma ação, que se levantou, e você viu uma força naquela pessoa, uma atitude. Você viu essa perspectiva nessa pessoa? Essa pessoa não estava parada, ela era uma pessoa ativa, era uma pessoa proativa. Pedro era uma pessoa proativa. Então você foi influenciado e não pescou nada, e não deu certo nada, e o teu projeto está parado até agora, e não tem nada. E você entrou no barco, você entrou no negócio e não deu certo nada. E agora você está aí frustrado, tendo que voltar, tendo que lavar as redes. E o pior ainda, de mãos vazias. Vamos continuar aqui a leitura. Então foram todos e entraram no barco, mas durante aquela noite não pescaram nada. Eu acredito que eles passaram a noite toda pescando. Imagine um grupo de homens a noite toda pescando e nada pegaram. Imagine que devido ser à noite, passaram a noite acordados, o cansaço foi bem maior do que se tivessem passado o dia acordado. Poderiam ter o descanso da noite, mas não tiveram descanso, eles não tiveram descanso. Talvez você já está cansado, cansada, exausta, exausto, fatigado. Talvez você já esteja desanimado, você já perdeu as forças, talvez você não quer mais nem falar na situação. Aí quando chega alguém e diz, e aí fulano, a pesca deu certo? Pescou alguma coisa e você sabe que não deu certo nada. E quando a pessoa toca no assunto, você já fica estressado ou estressada, já te dá aquela tristeza, aquela angústia, aquele desânimo. Você nem gosta que ninguém fale dessa situação. Você nem quer pensar que você está voltando com aquele barco vazio, com aquelas redes vazias. Eu imagino que isso trouxe vergonha. Isso trouxe vergonha, eles voltaram com as suas redes vazias. Eles já estavam lavando a rede. O que é que significa lavando as redes? Quando eu estou lavando as redes, significa desistência. Sabe aquela situação que já vem se arrastando por muito tempo? E que você já se encontra lavando as redes. E que você já está desistindo. Quando eles estavam lavando as redes, eles estavam desistindo. Veja que eles passaram a noite inteira pescando e nada pegaram, mas eles passaram a noite inteira, não foi uma parte apenas da noite. Isso fala que talvez na sua vida você já passou noites inteiras já deve ter anos. Já tem anos que essa situação vem se arrastando na tua vida e nada muda, nada flui, está do mesmo jeito. E isso te trouxe cansaço. O que é que isso trouxe? Vamos falar em etapas. Primeiro, isso te trouxe cansaço. Depois, isso te trouxe frustração, decepção, por ter que voltar com teu barco vazio, por esta situação não ter sido resolvida. E isso te traz desânimo. E isso te faz querer desistir, porque você não vê a solução disso. Porque esse negócio não mudou. Porque esse negócio está aí do mesmo jeito. Porque esse barco está aí vazio. E você se pergunta até quando? E você não gosta mais nem de tocar nesse assunto. Quando você olha para aquelas redes, para aquele barco vazio e aquele grupo de pessoas. Talvez trazendo aí para a tua vida seja aquelas pessoas que estejam esperando aí ver alguma mudança e nada muda. E você fica aí envergonhado, porque isso também traz vergonha. Voltar com o barco vazio traz vergonha.
Quando a gente está com o nosso barco vazio, quando a gente volta com o barco vazio, tem uma plateia lá esperando que tenha peixe nesse barco, mas às vezes não tem. Às vezes o barco está vazio. E isso traz vergonha. Isso traz vergonha para a nossa vida. Imagine só Pedro, Simão e aquele povo todo lá naquela expectativa de que eles estivessem trazendo vários peixes. E eles voltarem lá, abatidos, cansados, desanimados, frustrados e envergonhados porque estavam voltando com os seus barcos vazios. Quantas vezes tem uma área da tua vida ainda que não mudou? Quantas vezes tem uma área da tua vida que continua do mesmo jeito? Como um barco vazio. Você sente um vazio, está faltando alguma coisa. Eu quero te falar esta noite aqui, esta madrugada. Eu quero te dizer que eu não sei qual é a área da tua vida que está vazia. Eu não sei qual é a área da tua vida que está na vergonha, que está na frustração, que está na decepção, que não mudou, que você está com o barco aí vazio. Eu não sei qual é a área, mas eu quero falar que o meu Deus, o teu Deus, Ele sabe. E Ele sabe exatamente como trabalhar nesta área. Porque Ele é o Deus de toda a criatura, Ele é o Deus que criou todas as coisas e Ele sabe agir, Ele sabe fazer. E eu quero falar para você que Ele não desistiu da sua vida, que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que operou milagres e maravilhas, é o mesmo Deus que vai operar na tua vida. E não importa se você voltou aí com o barco vazio, Deus ainda tem surpresa para você. Deus, Ele tem surpresa para a tua vida. Creia. Tenha fé, creia. Creia contra as circunstâncias. Creia contra aquilo que você está vendo. Use a fé. Apenas acredite. Eu estou vendo aqui pela visão da fé, Pedro e aqueles amigos de Pedro voltando. Imagine que do local onde eles estavam ainda demorou para eles voltarem. Eles estavam voltando, ou seja, houve um percurso. E quando eles estavam voltando com o barco vazio, eles esperavam vergonha. Eles já estavam cansados, note bem, eles já estavam cansados. Eles já estavam frustrados, decepcionados. Eles já estavam cabisbaixos, mas eles estavam esperando a vergonha. Era a vergonha que eles estavam esperando por chegarem com aquele barco vazio, sem peixes. E ainda teriam de lavar as redes. Lavar as redes traz vergonha. Quando eu estou lavando as redes, eu estou falando o quê? Isso não deu certo na minha vida, esse projeto não deu certo. Eu fracassei ali, deu errado ali. E quando eles tiverem de lavar essas redes, o povo que estava na praia, porque ele poderia ter alguém lá na mente deles. Eles teriam que lavar aquelas redes na frente daquelas pessoas. Ou seja, as pessoas já sabiam, não pescaram nada. Lavar as redes significa, vamos parar por aqui, vou desistir, não dá mais certo. E Pedro e aqueles homens, eles esperavam a vergonha. Talvez você está esperando aí a vergonha, porque você já está cansado, frustrado, decepcionado. Tudo deu errado. Já faz aí muito tempo que você está nessa situação. Essa situação já tem roubado as tuas forças, já tem te consumido, mas olha o que Deus tem para você. Na hora que você pensa que acabou tudo, na hora que você já vai lavar as tuas redes, e na hora que você está esperando a vergonha daquela plateia, porque sempre tem plateia. Na nossa vida é assim, sempre tem plateia. Para ver a vergonha alheia, para dizer, olha ali, fulano fracassou, para rir, para zombar da tua cara. Porque na hora que você
Você não pode esperar que venha ninguém, que venha alguém se importar com a tua dor, com o que você está passando, ou te ajudar. Talvez você já ajudou muitas pessoas, mas ninguém te ajuda. E você já espera a vergonha, já não tem mais o que falar. Pedro, Simão e o povo que estavam no barco, eles estavam esperando a vergonha. Eles estavam esperando aquele povo lá todo verem eles voltando de mãos vazias com o barco vazio e tendo que lavar as redes. Então foram todos e entraram no barco, mas durante aquela noite toda não pescaram nada. Então o que resta aí para eles? Qual a única alternativa para eles? Voltar com o barco vazio e lavar as redes. Agora vamos ver aí quando você espera que é o fim para a tua vida. Vamos ver aí quando você acha que já é o fim, que não tem mais jeito. Vamos ver o que é que Deus faz. Porque isso vem para a nossa vida também. Isso não foi só na vida de Pedro e daqueles pescadores, não. Quando eles estavam voltando com o barco vazio, achando que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, cansados, exaustos, frustrados, decepcionados, esperando a vergonha. Mas durante aquela noite toda, não pescaram nada. Ei, quantas vezes você já tentou? Você foi lá, você fez tudo, você já fez a tua parte, você já está exausto, cansado, porque você já fez. E deu tudo errado. E ninguém se levanta para fazer algo esperando que dê errado. Quando nós nos levantamos em um projeto, seja em qual área que for da nossa vida, nós esperamos a vitória, o êxito, nós esperamos que dê certo. Mas não deu certo para eles. E talvez não deu certo para você. Talvez deu tudo errado aí para você. E você nem sabe como sair dessa situação. E você já está voltando aí com o barco vazio, cansado, frustrado, decepcionado, envergonhado. Olha só aqui o versículo 4. De manhã, quando começavam a clarear, vou repetir, de manhã, quando começava a clarear. Eu quero falar uma coisa aqui para você que está nessa situação. Talvez você esteja no período da noite. Talvez você esteja atravessando aí o período da noite. Mas uma coisa que você não se lembra, que talvez você tenha esquecido, é que não vai ser noite para ti a vida toda. É que vai clarear. De manhã vai clarear. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Jesus estava na praia. Eles esperavam a vergonha. Eles esperavam uma plateia para zombarem dele e dizerem: nossa, passaram a noite toda e não pescou nada. Deus fala. O Senhor, Ele fala profundamente a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito. Isso é uma palavra revelada do Espírito Santo de Deus. Não blasfeme. Eles já estavam cansados, exaustos, frustrados. E de manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Talvez você está esperando a vergonha, o fim, a derrota. Talvez você ache que não vai sair dessa situação. Talvez você ache que acabou para você, que não tem mais jeito. E você já está voltando aí de mãos vazias. E você já está voltando aí com seu barco vazio. E você já está se preparando aí para lavar as redes. Mas o que você não esperava essa noite, essa madrugada, é que quando você estivesse dizendo: é o fim, acabou para mim, não tem mais jeito, eu vou perecer ao fim. Talvez tem gente do outro lado aí
que tá até querendo tirar a própria vida. E tem gente também que já pediu para Deus levar você. Quando você estava voltando, quando você estava aí, antes de assistir esse vídeo, dizendo que é o fim para você, que não tem mais jeito, que essa angústia está te consumindo, esse desânimo, essa dor, essa decepção. Você estava esperando aí a plateia, porque sempre vem uma plateia para zombar da gente. Sempre vem uma plateia. Sempre tem aqueles curiosos de plantão querendo saber da tua vida. Mas o que nunca aparece são essas pessoas para te ajudarem, para te estenderem a mão, para te dar um abraço, para dizer que você vai vencer, que você vai sair dessa, que vai dar tudo certo. Não. Quando eles voltavam de barco vazio, eles esperavam a plateia para zombarem, criticarem, para dizer: aí é Pedro e os pescadores. Não é tão experiente, não é tão bom pescador. Não é tão isso, não é tão aquilo. Não pescou nada, não pegou nada. Coitado, isso é um fracassado, uma fracassada. Isso aí é uma coitada. Talvez alguém já te chamou de coitada, de coitado, de fracassado, fracassada. Talvez alguém já se levantou e disse que você não ia conseguir nada na sua vida, que nada ia dar certo para você. E você acreditou nisso. E no momento que você estava voltando daquela luta, que só você e Deus sabem o que você passou para conseguir, para lutar. Sabe, no momento que você estava voltando, sabe aquilo que você lutou, que você se esforçou, que você chorou, que você buscou em Deus? Sabe aquela situação que você gastou todas as suas energias e até agora você não viu isso solucionado, resolvido? Até agora esse barco está aí vazio, sem nenhum peixe. Sabe quando você estava voltando de barco vazio e pronto para lavar as redes porque não tinha mais o que você fazer? Sabe o que significa lavar as redes? Desistir. Isso causa vergonha. Isso causa uma dor. Sabe a dor da alma? Só Deus conhece, ninguém conhece. Mas eu quero te falar uma coisa aqui. Uma palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus. Agora, neste exato momento, você que está ouvindo esse vídeo, ouvindo aqui esse áudio, vendo esse vídeo, aqui pelo YouTube, aí no seu celular, aí no computador, no laptop, notebook, ou você que baixou e que está assistindo aí, você que estava voltando com seu barco vazio, sim, você que deu tudo errado, que você fica pensando, meu Deus, como é que pode? Mas tá tudo errado, não tem saída. Você que estava esperando voltar com seu barco e lavar as redes diante de uma plateia. Você que estava esperando se encontrar com a vergonha, porque a vergonha já estava te esperando do outro lado, lá na praia. Sabe aquela multidão? Sabe aquelas pessoas que zombam, criticam, que escarnecem, que diz: não é a tal, não é o tal, não é o sabidão, não é a sabidona, não é a experiente, não tem isso, não tem aquilo. Ai, quebrou a cara. Sabe aqueles que ficam rindo, zombando? Sabe essas pessoas que você esperava encontrar? Sabe essa vergonha que você esperava encontrar? Depois ter que voltar e dizer que não deu certo nada? Depois ter que voltar e dizer que não pegou nenhum peixe? Sabe o que é que tem preparado para você? Sabe qual é a surpresa que tem preparado para você? Que já desistiu, que já está cansado, cansada, que não vê mais uma solução? Sabe quando você estava voltando com aquele barco vazio, frustrado, decepcionado, cansado, envergonhado? De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Sabe quem é que vai estar esperando por você? Não é aquela plateia. Não é aquela pessoa que te persegue, que zomba de você. Às vezes até da tua família. De fora, sempre tem uma plateia, sabe, para pisar,
Sabe aquela pessoa que quer te ver derrotada, sofrendo? Sabe quem é que está tendo um encontro com você? Você que estava esperando a vergonha. Você que estava voltando de barco vazio, com as mãos vazias, envergonhado, frustrado, decepcionado. Sabe quem está aí com você agora? O Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Aquele que veio em carne e que deu a vida por você. Veja que você teve que passar por essa situação de noite, de escuridão, de tentativas, de frustração, de expectativas frustradas. Mas de manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Você não esperava ter um encontro com Jesus agora, através aí desse vídeo. Você esperava a vergonha, a derrota. Você nem tem mais força em si mesmo. Mas eu quero falar para você, ele é a tua força. Você que esperava dar de cara com a vergonha, você vai dar de cara com o Filho de Deus. Então Jesus disse: moços, vocês pescaram alguma coisa? Sabe? Alguns dá vontade até de rir, né? Porque Jesus, ele sabe de todas as coisas. Ele não precisava perguntar. Então, por que foi que Jesus perguntou? Por que é que Jesus pergunta para você agora que está ouvindo esse vídeo se você pescou alguma coisa? Quando eu falo pescar, é se aquilo que você estava trabalhando naquele projeto, naquela coisa ou alguma área da tua vida que deu tudo errado, você pescou alguma coisa? Ei, deu certo aí a tua vida? Deu certo alguma coisa para você? E você sabe que não deu certo nada. E você sabe que só foi fracasso. E você sabe como está a sua atual situação agora, neste exato momento. Então Jesus lhes perguntou: vocês pescaram alguma coisa? E eles responderam: nada. Essa situação, ela é parecida com a sua? Nada deu certo na tua vida? A sua resposta é nada? Deu certo aí alguma coisa para você? Qual é a sua resposta? A deles foi nada. Eles não pescaram nada. Veja que imediatamente Jesus fala aqui no versículo 6. Então joguem a rede para o lado direito do barco e encontrarão peixe, disse Jesus. Veja que Jesus deu uma instrução. Sabe o que é que o Senhor está falando para mim agora? Você que fez de tudo. Você que já usou todas as tuas estratégias. Todas as tuas possibilidades humanas já acabaram, porque você já usou tudo. E você pode estar dizendo, mas não tem como. Eu já tentei de tudo, eu já fiz a minha parte. Eu já fiz além do que eu podia ter feito. Eu acho que eu já fiz demais, eu deveria ter feito de menos. Você que está falando isso. Você acha que já até exagerou de tanto que você fez. E você não sabe mais o que fazer. Você simplesmente não sabe o que fazer. Por mais que você pense, que você medite, não tem mais o que você fazer. Você não sabe o que fazer. E Jesus chega e diz: então joguem a rede do lado direito do barco e encontrarão peixe, disse Jesus. Oh, glória a Deus. Então joguem a rede do lado direito. Veja que Jesus está dando uma instrução. Jesus sabe exatamente onde é que o peixe está. Jesus sabe exatamente como resolver a sua situação. Ele manda eu falar para você que ele sabe como resolver. Que para você acabaram-se todas as possibilidades, mas ele sabe onde está os peixes, onde os peixes estão. Talvez você tentou de tudo, mas só Jesus, ele sabe o jeito certo de fazer, ele sabe como fazer da maneira dele, ele sabe
a solução, ele tem a solução para você. Você não tem mais solução para isso, você não sabe mais nem o que fazer. Mas Jesus, ele sabe. Essa situação que você acha que não tem mais jeito, que não tem como resolver, que você diz até é impossível. Olha, Jesus sabe onde é que os peixes estão. Ele sabe a solução para o seu problema. Ele tem a solução para o teu problema. Ele sabe exatamente de que lado está, como deve ser feito, como deve ser realizado, o que você tem que fazer, como você deve agir. Para você nem tem mais o que fazer, mas para Jesus tem, porque ele sabe. E ele manda falar para você: jogue a rede para o lado direito do barco e encontrarão um peixe, disse Jesus. Jesus manda eu falar para você que ele sabe o que fazer na tua vida. Ele tem a solução. Ele sabe como resolver esse emaranhado de problema aí que você mesmo criou com suas próprias mãos. Ele sabe como consertar essa situação. Você diz, talvez você tenha dito assim: Deus, será que tem como consertar essa situação? Porque será que tem jeito? Será que tem como consertar isso aqui? Eu não sei mais como sair disso. Jesus manda dizer para você: ele sabe, ele sabe, ele sabe. Ele sabe resolver. Ele é especialista. Eles jogaram a rede e logo, preste atenção nesse e logo, depois já não podiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nele. Veja que eles imediatamente obedeceram. Eles jogaram a rede e logo. Quanto tempo faz que você está nessa situação aí? Quantos anos já fazem? Essa canseira, esse desânimo, essa frustração, essa vergonha. Quanto tempo faz que você vem arrastando essa situação? Veja o que Jesus falou aqui. Quando eles fizeram o que Jesus disse, tem aqui, ó. E logo depois já não podiam puxá-la para dentro do barco. Veja que ao obedecerem Jesus, não demorou muito. E logo, eles nem podiam mais puxar de tanto peixe que haviam. Você acha que não tem mais solução para você, mas quando Deus agir no teu problema, ele vai mandar tanta provisão que vai sobrar. Que você não vai ter nem como... Você vai ter dificuldade até para administrar, porque Deus... Você viu que Jesus... Ele mandou muitos peixes. Eles não podiam nem com o peso daquelas redes. Eles não estavam nem conseguindo puxar de tantos peixes. Algo que estava vazio agora estava tão cheio. Algo que está vazio na tua vida, Jesus vai fazer ficar cheio da providência dele. E jogaram a rede logo depois, já não podiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nele. Aquilo que estava vazio na tua vida, aquele barco que estava vazio, a bênção que Jesus enviou foi tão grande que eles nem podiam puxar para dentro do barco. Eu creio que eles tiveram que colocar em outro lugar. Eu creio que eles tiveram que conseguir outro lugar para colocar a providência, porque a providência foi tão grande que nem mesmo o barco que estava vazio serviu agora para comportar aquela bênção. Aí o discípulo, por causa da grande quantidade de peixes que havia nele, aí o discípulo que Jesus estimava muito disse a Pedro: é o Senhor Jesus? Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor Jesus, que era Jesus, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se atirou na água.
Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se atirou, pois havia tirado a roupa, e se atirou na água. Veja que quando Pedro ouviu dizer que era o Senhor Jesus, ele vestiu a capa. Talvez você tirou a sua capa. Tirar a capa significa lavar as mãos, significa desistir. Tirar a capa significa aquele projeto que você tinha e você tirou, você desistiu. Ele estava tão frustrado, cansado, decepcionado, envergonhado, que ele tirou a capa e jogou. Eu imagino o movimento brusco que ele fez naquela hora. Poxa, passou a noite inteira pescando, não pegou nada. Não deu certo nada. Nada fluiu. Então quando ele volta, que ele espera a derrota, ele tira a capa. Ele havia já tirado a capa. Veja que quando a esperança e a providência de Deus chega, o que é que ele faz? Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se atirou na água. Ele vestiu a capa. Eu quero te falar aquilo que você tirou, aquela capa que você tirou. Veja que quando ele tirou a capa, ele estava sem a capa. O que é que está faltando na tua vida? O que é que você tirou porque você já cansou? Porque você já achava que era o fim, que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução. Mas quando ele viu Jesus, quando ele viu a provisão, quando Jesus chegou, ele vestiu a capa. Aquilo que ele tinha jogado fora, agora ele colocou novamente. Porque havia esperança, havia alegria. Porque a frustração saiu, a decepção saiu, a vergonha saiu e deu lugar à alegria, e deu lugar à satisfação. O desânimo foi embora e deu lugar ao ânimo. A fraqueza sumiu e agora havia força. Sabe aquela pessoa que já jogou aquilo de lado fora? Não vou mais pegar nisso, eu não quero mais, não tenho mais jeito, eu já tentei de todo jeito. Aí ela tira a capa e joga lá no chão, joga fora. Porque ela já está cansada, decepcionada. E quando ele viu Jesus, ele foi e vestiu a capa. Sabe quando eu pego a capa e eu coloco em mim? Isso fala de ânimo, de alegria. A alegria voltou, o ânimo voltou. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai fazer você vestir essa capa novamente. Ele vai fazer você vestir essa capa novamente. Você vai vestir essa capa novamente e você vai se alegrar. O desânimo vai dar lugar ao ânimo. A tristeza vai dar lugar à alegria. Porque Ele é Deus. Ele vive e reina para todo sempre. Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira, João 3,16, que Ele deu a vida do seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não olhe só para a vida, ou aqui ou agora. Se preocupa, cuida, se importa com a tua vida eterna. Faz a tua parte e o mais Deus fará por ti. Porque Ele é Deus na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Ele não nos desamparou. Ele não nos deixa órfãos. Ele não desiste de nós. Se inscreva no canal Sonhos e Visões. Compartilhe essa palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus. Dê esse presente a alguém. Compartilhe nas suas redes sociais. Ative o sino das notificações e fique ligado no canal para que você possa ser ministrado pela palavra de Deus. Amém. Que Deus te abençoe em nome do Filho de Deus.
aquele que ressuscitou ao terceiro dia, que veio em carne, que morreu por nós. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Amém.